Aqui estou para partilhar convosco várias sugestões de leitura que enriquecem o nosso entendimento dos livros e dos problemas a que eles fazem referência, tanto do ponto de vista científico, sociológico, filosófico. E eu começo por um livro com a chancela de Dom Quixote. É um pequeno, grande livro, chama-se Breve História da Europa, este continente que é o nosso e que neste momento vive atormentado com a guerra na Ucrânia, que põe em causa a continuidade da paz na Europa e no mundo, porque sabemos que quando a Rússia invade a Ucrânia e ameaça a estabilidade e a segurança de outros povos, como a Polónia, por exemplo, ali tão próximo, é toda a história da Europa que está ameaçada. O livro é escrito por John Hurst, que nasceu em Adelaide, na Austrália, em 1942, é um historiador de renome e prestígio, é autor de vários livros, entre os quais Looking for Australia. Este é um livro fundamental que explica melhor o continente que é o nosso e em que vivemos. Destaca ainda para um livro fundamental dos livros do Brasil que se chama Confiança e que é de Hernán Dias. É um livro cuja ação decorre nos anos 20, em Nova Iorque, numa altura em que se misturam pessoas, tendências, gostos, interrogações e dúvidas. É um puzzle narrativo de altíssima qualidade, cuja leitura vivamente vos recomendo, por me parecer ser um livro excepcional. Depois temos, sob a forma de uma introdução à filosofia, o livro Grandes Ideias para Mentes Curiosas, da Minotauro, que se assume como uma introdução à filosofia, um livro que, teoricamente, sendo uma introdução à filosofia, é suposto ser simples e acessível tanto na linguagem como nos complementos visuais, um livro que vale a pena ter e ler, para quem gosta de filosofia e sabe que, conhecendo melhor a filosofia, conhecemos melhor o ser humano e a forma como ele lida com a realidade e se transforma interiormente também. Outro livro cuja leitura vos sugiro vivamente, para mim que li o Diário de Anne Frank com 12 ou 13 anos, um livro que mudou a minha vida e veio mudar também o entendimento que tenho dos campos de concentração e de extermínio e que me fez ver a realidade da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto de uma forma crítica e interrogativa que ainda hoje marca o meu entendimento do mundo da vida e do mundo na Europa e na realidade dos outros continentes. Este livro é de Bas von Benda Beckmann, chama-se Depois do Diário, e é a história nunca antes contada sobre o que aconteceu de facto a Anne Frank, à irmã, ao pai e aos outros refugiados do Srebrenik de Amsterdão, onde ela viveu cerca de 2 anos, até ser descoberta pela Gestapo e levada para um campo de concentração. Acabou por morrer com a mãe e a irmã vítima da febre tifoide no campo de concentração de Bergen-Belsen. Um livro fundamental sobre Anne Frank, sobre a sua morte da sua mãe e da sua irmã. O pai, Otto Frank, foi para Auschwitz, mas sobreviveu e foi o gestor deste património que é o diário e também da memória que ela representou e representa ainda hoje, sendo sobretudo na altura em que a Ucrânia está invadida pela Rússia, um exemplo da combatividade e da resistência. Não sabemos se há crianças como ela e adolescentes refugiados em anexos da Ucrânia, desde Kiev a Bakhmut, que tentam resistir à brutalidade da invasão russa e tentam sobreviver. Um livro que vale a pena ter e ler. Das edições 70 temos com a assinatura de Judith Butler o livro A Força da Não-Violência, que foi a base filosófica e científica e política do pensamento de Mahatma Gandhi. Neste momento, resistir à violência com a não-violência é um desafio, é um desafio profundo e inquietante, e até por isso vale a pena ter este livro e lê-lo. Destaque igualmente ainda das edições 70 para um livro de Catherine Angel que se chama Amanhã o Sexo Voltará a Ser Bom e tem um subtítulo que diz A Mulher e o Desejo na Era do Consentimento. Destaco igualmente de Leslie Levin, um livro que me parece ser essencial e que tem complementaridade com este outro, Grandes Ideias para Mentes Curiosas. É um livro que se intitula 100 Filósofos, a Sabedoria dos Maiores Pensadores do Mundo, que vale a pena ter e ler. Aqui encontramos muitas respostas a perguntas que nos acompanham e a novas perguntas que, entretanto, vão surgindo e que nos fazem companhia.
Destaque ainda para mais um livro da coleção dos Atlas publicados pela Guerra e Paz. Este é o Atlas das Fronteiras, que destaca a importância do regresso das frentes e o crescimento dos muros num mundo cada vez mais compartimentado e ameaçador, com as dinâmicas que nos vão separando dos outros e pondo em risco a ameaça de novas guerras e de novos desafios e novas provocações e confrontos que nos inquietam e ameaçam o nosso presente e o nosso futuro. Um livro a não perder, com destaque para os outros atlas que saíram, nomeadamente um muito recente que eu destaquei há cerca de 2 semanas, um livro sobre a Primeira Guerra Mundial e o Atlas da Primeira Guerra Mundial e do mundo na Europa, tal como a Europa o viveu, e esse conflito que custou milhões de vidas, 16 milhões de vidas, e que tem muito a ver com o espírito que preside também à elaboração deste Atlas, que vale a pena ter e ler.